Pronove solúvel de brinde. Estamos iniciando o nosso programa com a palavra. Que bom estar na sua companhia. Durante esta semana estaremos juntos, pedindo a Deus que Ele possa estar nos abençoando, nos protegendo, principalmente fortalecendo a nossa vida espiritual. E o programa com a palavra traz um pouco disso, o fortalecimento da nossa vida espiritual através da palavra de Deus. E hoje, nessa segunda-feira, nós estamos com um tema: Espírito Santo, força que renova a nossa igreja. E eu tenho certeza que renova a nossa vida, que renova a nossa igreja, que renova cada um de nós, é essa presença do Espírito Santo, pois Ele desce sobre nós, trazendo o amor de Deus em nossa vida, e nós queremos que Ele esteja presente em tudo, mas principalmente no dia de hoje. E assim, espero que nosso dia esteja iniciando bem, esteja na proteção de Deus, esteja através desta bênção. Por isso, vamos pedir, através desta oração, para que o Espírito Santo esteja em nossa vida, esteja iniciando nossa semana, o nosso dia, e Ele possa derramar sobre nós os dons e principalmente a graça e o amor de Deus em nossa vida, fazendo esta oração e pedindo para nós mesmos esta presença do Espírito Santo, que vai renovando a nossa vida e vai renovando a nossa igreja, rezando: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e serão criados, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo Espírito que é reto, gozar sempre a sua consolação, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. E assim nós queremos que o Espírito Santo esteja presente em nossa vida, principalmente tudo que formos fazer no dia de hoje e durante esta semana. Que os dons do Divino Espírito Santo estejam sobre você e principalmente sobre todo o nosso trabalho, a nossa vida, o nosso lar, a nossa casa e principalmente em nossa vida, renovando e nos fortalecendo através da graça do seu Espírito. Hoje a igreja também celebra uma grande santa, Santa Isabel da Hungria. Esta santa que nós celebramos no dia de hoje, nesta segunda-feira, é uma santa que se dedicou a sua vida aos pobres e aos doentes. Estamos falando no século XIII. Ela viveu uma vida também através do sacramento do matrimônio e mesmo assim ela se dedicou aos necessitados. E hoje que nós celebramos a sua memória de Santa Isabel da Hungria, nós também pedimos a todos os doentes, a todos os necessitados, a todas as pessoas pobres, pois ela gastou a sua vida também cuidando de cada um deles. Então que Santa Isabel da Hungria, que nós celebramos no dia de hoje, ela possa olhar pelas pessoas que mais estão precisando e também aos doentes, que ela interceda a Deus por cada um deles. O programa com a palavra nesta segunda-feira, ele traz justamente esse tema, que nós pedimos que o Espírito Santo renova a nossa igreja. E quando nós falamos que o Espírito Santo vai renovando a nossa igreja, nós estamos falando desta presença do Divino Espírito Santo, pois ele vai renovando a cada um de nós e a toda a igreja. E ele está presente em tudo, principalmente na nossa vida, presente na igreja, presente nos sacramentos, presente em todos os atos que a nossa igreja tem. E quando nós pedimos que Ele vai renovando a nossa igreja, é com certeza essa força, essa presença que vai colocando para que nós possamos continuar a nossa espiritualidade e principalmente a nossa vida. E aí nós temos um texto bíblico, e esse texto bíblico que nós temos hoje, que vai renovando, nós estamos nos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Nós sabemos que quem escreveu os Atos dos Apóstolos foi Lucas. E ele escreveu o Atos dos Apóstolos com uma temática voltada às comunidades. E principalmente no início, ele vai colocando para nós essa presença do Espírito Santo, porque ele vai estar sempre junto da nossa igreja, presente em todas as comunidades, em todos os atos. E diz no versículo 8 do capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos: mas descerá sobre vós a força do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. É a promessa que Lucas está colocando nos Atos dos Apóstolos sobre a igreja e sobre cada um de nós.
porque o Espírito Santo vai descer sobre nós e nos dará forças, e nós teremos testemunhas em todos os momentos, em todos os cantos. É essa força do Espírito Santo que nós queremos que esteja sobre nós, não só no dia de hoje, não só nessa semana, mas principalmente em todos os momentos, para que nós possamos ser testemunhas dele, do próprio amor de Deus em cada um de nós. E quando nós pedimos que essa força do Espírito Santo esteja sobre nós, nós queremos que ele esteja derramando o amor de Deus na nossa vida, na igreja, em todos os momentos. E nós queremos isso presente em cada um de nós. O Espírito Santo está sempre presente em tudo. Quando nós falamos do Espírito Santo, ele está presente na igreja, mas também está presente em cada um de nós. É o Espírito Santo que tem a capacidade de derramar o amor de Deus e fazer com que nós possamos vivê-lo presente em todos os momentos que nós temos na vida. Então o Espírito Santo, ele está presente em todos os momentos. Se nós falarmos da nossa vida como pessoa, nós sabemos que o Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Se nós falarmos como igreja, instituição, nós sabemos que o Espírito Santo também está em todos os momentos da nossa igreja. Então o Espírito Santo, ele está sempre presente em todos os atos, em todos os momentos, em cada ato que nós iremos fazer e também que a igreja está colocando em nossa vida. A presença do Espírito Santo está desde o início das primeiras comunidades. A presença do Espírito Santo, ele está em todos os lugares que nós podemos imaginar. Como é que surgiu para renovar a igreja a presença do Espírito Santo? Surge no Pentecostes, quando os apóstolos estavam reunidos todos em oração, ali trancados com medo, e Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. E depois de Jesus colocar a paz esteja convosco, ele faz um ato enviando o Espírito Santo. Ele sopra sobre os apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês não perdoarem serão retidos. Esse sopro de Deus, o sopro da vida, o ruar de Deus, é que faz com que realmente eles possam receber o Espírito Santo. Então aqui nós estamos já falando no início da nossa igreja. É daqui que começa toda a nossa vida como igreja, através do sopro de Deus, dizendo: recebei o Espírito Santo. E aqui nós podemos dizer que o Espírito Santo já está presente, porque foi o próprio Jesus, através do Pai, que envia para nós esse Espírito Santo, dizendo: recebei o Espírito Santo. Então, se Jesus colocou para nós, já no início, para que nós possamos receber o Espírito Santo, e ele soprou dando esta vida, dando este ruar de Deus para nós, então nós podemos dizer que a presença do Espírito Santo está em todos os momentos. E a igreja, então, ela começa, ela vai através daquilo que nós conhecemos, testemunhar o amor de Deus, testemunhar aquilo que Jesus fez em todos os momentos da sua vida. Então o Espírito Santo, ele vai estar presente, dinamizando a nossa igreja, colocando tudo que nós podemos imaginar presente. É a pessoa que Jesus colocou como Espírito Santo em nossa vida. Então hoje nós podemos dizer que ele vai renovando porque as primeiras comunidades, elas precisam estar sempre renovadas para continuar iluminando os passos, continuar iluminando o nosso caminho, continuar dando todos os momentos para a nossa vida. Por isso que nós ouvimos hoje no texto que nós temos como Atos dos Apóstolos, aonde o Espírito Santo ele é derramado sobre nós e dá força para que nós possamos ser testemunhas. Então, se nós somos testemunhas, é porque nós temos o Espírito Santo. E a igreja, ela só vai ter a capacidade de ser testemunha porque a presença do Espírito Santo está sobre cada um de nós. Então nós somos esta igreja viva, nós somos essas pessoas que compõem o corpo místico de nossa igreja. E quando nós sabemos que nós temos essa presença do Espírito Santo, nós somos fortalecidos. E quando nós somos fortalecidos, nós renovamos cada dia. E isso é mais bonito de tudo, porque nós hoje pedimos
para que nós possamos ter esta renovação da nossa igreja em todos os momentos, em cada ato que nós fazemos. Então, a experiência de Pentecostes que nós ouvimos, que Jesus soprou sobre nós, enviando o Espírito Santo, esta experiência, ela vai fortalecendo a nossa vida, a nossa caminhada. E nós precisamos estar renovando isso diariamente no nosso jeito de ser e principalmente dentro das nossas comunidades. Essa experiência é fundamental, porque é nela que nós colocamos todos os nossos pilares, é ali que nós colocamos toda a nossa forma de viver como igreja. Então a história da igreja, ela é marcada pela presença do Espírito Santo, os dons desse Espírito Santo que vai fazendo com que nós possamos cada vez mais ser fortalecidos. Aí você pode dizer, como é que nós vamos vendo isso diariamente? Como é que nós conhecemos isso na nossa vida diariamente? Principalmente através da vivência dos sacramentos, porque todos os sacramentos da nossa igreja, ela é marcada pelo Espírito Santo, todos. Então, quando nós sabemos que a luz de Deus que está aqui acesa, que representa para nós esse Espírito Santo, é esta luz que está presente em nós, que vai nos renovando, que vai nos fortalecendo. Não é um simples passado, mas é algo atual, vivo, presente em nosso meio. Não é algo que aconteceu somente lá na igreja primitiva, é algo que aconteça e vai acontecendo diariamente dentro da nossa igreja, porque ela vai renovando através do dom do Espírito Santo. E quando nós temos esta certeza que nós conhecemos o Espírito Santo e nós vivemos isso diariamente, nós temos a certeza também que nosso ato, ele vai sempre proporcionar que a presença do Espírito Santo, ele vai nos renovando. E assim que nós queremos refletir, meditar, alimentar a nossa vida, ter uma semana abençoada, pedindo que esse Espírito Santo vai renovando cada ato, cada passo, cada gesto que fazemos. No próximo bloco, nós iremos ter a oportunidade de aprofundar mais sobre isso, principalmente quando nós sabemos que o Espírito Santo, ele vai fortalecendo, ele vai renovando, e nós queremos que ele esteja presente em cada um de nós. Por isso eu convido que você possa continuar conosco. Nós iremos sair num pequeno intervalo, mas retornaremos para meditar cada vez mais esta renovação da nossa igreja através do Espírito Santo. Nós sairemos nesse pequeno intervalo e logo retornaremos com o programa Com a Palavra. Noite de louvor, Cerco de Jericó. Junte-se ao maior grupo de oração da TV brasileira nesta grande batalha espiritual, guiada pelos 7 dons do Espírito Santo. Em união com Deus, venceremos 7 muralhas que limitam nossa fé e nos afastam da plenitude da vida cristã. Participações especiais em todos os encontros. Segunda, 7 da noite, ao vivo para todo o Brasil, só na TV Evangelizar. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Maria, mais forte que o mal. O novo livro do Padre Reginaldo Manzotti. Conheça a trajetória de Maria, suas aparições, dores e dogmas. Um livro para ler e rezar ao lado do Padre Reginaldo Manzotti. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Já à venda nas melhores livrarias do Brasil. Camisetas personalizadas com qualidade e agilidade é na Mega Atacado. Aqui você encontra as melhores opções de camisetas para o seu grupo da igreja, sua empresa, eventos ou seu time esportivo com estampas em alta resolução. E o melhor? Você pode fazer seu pedido a partir de apenas uma peça e ainda garantir descontos especiais por quantidade. Enviamos para todo o Brasil. Não perca tempo, ligue agora ou escaneie o QR Code e transforme suas ideias em realidade. Mega Atacado, você imagina, a gente estampa. Atenção! Você tá com dificuldade para enxergar, passou o tempo e tá piorando, não tá enxergando as letrinhas miúdas, nem mesmo para assistir televisão, já tá com catarata, com glaucoma, então você precisa do poderoso Vision X. Olhava na parede, saía vagalume assim, eu tinha mais dificuldade para enxergar, comprei o Vision X,
Agora não tenho para me enxergar e eu nem uso óculos, só para tomar um ônibus e fazer alguma coisa. Com medo, vigiosis. Agora não tem mais, depois que eu tomei ele, né? Ligue agora para o telefone que está na sua tela e peça esse aqui, o verdadeiro Vision X, o Vision X da TV. E ligando agora, paga metade do preço e você ganha essa linda Eco Bag. Tomei o Vision X e foi muito bom. Eu tô muito bem. Sanepar acelera, o Paraná avança. Quer ver só? São 500 obras em todo o estado. Em Curitiba, a ampliação da estação de tratamento Sixto vai beneficiar milhares de pessoas. Em Cascavel, o aumento da estrutura vai ajudar a manter os rios limpos. Em Castro, a obra vai dobrar o abastecimento de água. E isso é só o começo. É o Paraná rumo à universalização do saneamento. Sanepar e Governo do Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida. Nesta segunda-feira, no programa A Vida em Foco, vamos entender de que forma que o cérebro interpreta a crítica e o elogio. Tem uma diferença, então espero você às 3h30 da tarde. Estamos de volta com o nosso programa Com a Palavra. Que bom estar na sua companhia, que bom estar juntos com você, principalmente pedindo que Deus possa nos abençoar, nos proteger. Durante essa semana estaremos junto no programa Com a Palavra, mas principalmente pedindo que Deus possa estar nos fortalecendo na nossa vida espiritual, que é o objetivo quando nós meditamos, refletimos a palavra de Deus. E você que acompanha a nossa programação sabe muito bem que a TV Evangelizar, ela nos proporciona momentos tão gostosos na presença de Deus, seja nas celebrações eucarísticas, seja no programa Com a Palavra, seja com o Bom Dia Evangelizar, seja com momentos que nós temos através de novenas, de adorações, de celebrações, e você pode estar nos ajudando para que nós possamos manter essa nossa programação e levando a todos os lares um pouquinho do amor de Deus. E queremos expandir cada vez mais, colocar em todo o nosso território brasileiro com a TV Evangelizar. Também melhorar os nossos equipamentos, fazer com que nós possamos ter qualidade de imagem, de som cada vez melhor. Também investir no nosso centro de evangelização. Por isso a sua ajuda é muito importante, porque quando você ajuda, nós também possamos estar evangelizando juntos, e evangelizar sempre é preciso. Por isso, faça a sua contribuição, ajude para que nós possamos cada vez mais levar esta evangelização. A chave Pix para você ajudar é justamente tv@evangelizarepreciso.com.br, e a sua ajuda é muito importante. Não deixe de você também contribuir. Hoje, nesta segunda-feira, a igreja recorda a memória de Santa Isabel da Hungria. É uma santa que viveu lá no século XIII. Essa santa se dedicou a sua vida para os necessitados, para os pobres, doentes, e ela colocou toda a sua dedicação através desta evangelização. E nós pedimos que Santa Isabel da Hungria também possa proteger a cada uma dessas pessoas que mais estão precisando, e principalmente aos nossos doentes, que ela interceda a Deus por cada um de nós. E é tão bom quando nós podemos começar a semana pedindo para que Deus possa nos proteger através dos dons do Espírito Santo. Por isso que hoje o programa Com a Palavra, ele traz esse tema, que o Espírito Santo renova, a força que renova a nossa igreja. E nós temos essa certeza, que é uma força muito poderosa, que vai renovando a nossa igreja, vai renovando a cada um de nós. E assim nós podemos começar bem o nosso dia, podemos começar bem a nossa semana. E nós temos a oportunidade, diante dessa forma de viver com o Espírito Santo, dizendo, é Ele que alimenta, é Ele que fortalece, é Ele que cria a comunhão na nossa igreja, é Ele que dá a solidez, a sensibilidade, aquilo que nós precisamos dentro da nossa igreja, é o Espírito Santo que coloca. Então por isso que é uma força que renova, por isso que é uma força que está presente, por isso que é a presença desse Espírito Santo que faz com que nós possamos estar fortalecidos. É a presença desse Espírito também que vai justamente superar
qualquer divisões que muitas vezes acontecem na nossa vida, dentro da família, dentro do lar ou dentro da nossa igreja. É essa força do Espírito Santo que muitas vezes ela vai colocar que nós possamos superar momentos difíceis que nós devemos passar. E aí o Atos dos Apóstolos, na leitura de hoje, ele vai justamente confirmar isso que nós estamos falando, porque o texto bíblico do programa Com a Palavra de hoje é o início dos Atos dos Apóstolos, que nós estamos no capítulo 1, no versículo 8, aonde afirma justamente o que eu estou acabando de dizer nesta força que renova a nossa igreja, dizendo: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Olha que bonito quando Lucas coloca nos Atos dos Apóstolos a força do Espírito Santo que vai descer sobre nós. E quando desce sobre nós dando esta força, nós teremos testemunhas dessa presença de Deus em todos os lugares até os confins do mundo. Então nós podemos dizer que a força do Espírito Santo nos tira do comodismo, nos tira daquele momento que nós vivemos parados, porque Ele vai fazer com que nós sejamos testemunhas. E testemunhas não só onde nós convivemos, mas em todos os cantos, em todos os lugares, até os confins do mundo. E assim que nós queremos que a igreja seja renovada, porque ser testemunha desta presença do Espírito Santo é fundamental, porque nós precisamos, sem dúvida nenhuma, mostrar que nós cremos num Deus que é Pai, que nós cremos num Deus que é Filho, e nós cremos de um Deus que é Espírito Santo, e nós queremos ser testemunhas desta forma de crer. É a nossa fé, é aquilo que nós também mais buscamos. Então a presença desse Espírito Santo que fortalece a nossa vida, ele faz com que nós possamos também mostrar a todas as pessoas que quão bom e tão gostoso é viver na presença desse Deus que derrama sobre nós os dons dele. Que bom viver diante de uma fé que nós cremos que esse Espírito Santo, ele vai nos capacitando, vai nos dando força, vai nos mostrando o caminho que nós devemos percorrer. Que bom e que gostoso é saber que nós cremos num Deus que tem um Espírito Santo que vai fazendo com que nós podemos superar os momentos difíceis que percorremos, que nós podemos superar as divisões que muitas vezes acontecem na nossa vida, momentos que nós passamos por crises, e nós sabemos que a presença do Espírito Santo é o que nos fortalece, é o que nos renova, é o que nos dá sempre esta segurança. E é assim que nós queremos, sem dúvida nenhuma, viver na nossa igreja. O Espírito Santo, ela faz com que a nossa igreja também ela seja redimensionada. Ela leva a missão, ela leva para lugares aonde nós devemos ir e percorrer, porque ela vai fazer com que nós sejamos testemunhas de um Deus em todos os cantos. Então esta presença, esta luz acesa, essa presença do Espírito Santo, ela faz com que nós possamos ser testemunhas missionárias, levando a todos os cantos pessoas que possam experimentar uma forma de viver um carisma, possa alimentar a sua vida uma vocação, um chamado que Deus faz em todos os momentos da nossa igreja, porque ela vai fazendo com que nós possamos também testemunhar, ser missionários, diante de umas vocações que nós somos chamados a darmos respostas. Há estruturas pastorais que nossa igreja tanto precisa, seja para ser animador, coordenador, agente, algo que nos proporciona vida pastoral, porque ela vai renovando a nossa igreja através dessa forma, desta maneira e dentro desta estrutura. É uma igreja que vai sendo renovada pela presença e a força do Espírito Santo. Então nós temos aqui momentos que ele vai proporcionando um carisma, vai proporcionando vocações, vai proporcionando a forma de viver uma vida pastoral. É assim que nós somos chamados a ser testemunhas, ser missionários, ser pessoas que vai levando a todos os cantos, a todos os confins do mundo. E nós não podemos, de maneira alguma, ficar fora, porque nós temos essa presença do Espírito Santo. E o momento que nós recebemos o Espírito Santo foi no nosso batismo, porque nós recebemos, e quando fomos batizados, jogando a água sobre nós, dizendo: eu te batizo em nome do Pai,
em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então nós recebemos esse Espírito Santo já no nosso batismo e nós devemos ser estas testemunhas, esta força na igreja, porque é nós que fazemos a igreja acontecer. Então nós não podemos viver num passado, mas pelo contrário, nós devemos viver num presente, onde a igreja ela é sustentada por esta força. E quando nós pedimos esta força desse Espírito Santo, nós temos a plena segurança de que Deus não nos deixará sozinhos. Nós temos a plena certeza de que Deus estará conosco em todos os momentos, em todos os cantos, porque Ele mesmo diz: eu deixo sobre vós um paráclito, um defensor, um advogado, que vocês serão minhas testemunhas. É esse Espírito Santo que faz com que nós tenhamos a plena certeza de que Ele estará conosco. Então, nós temos essa segurança. A igreja ela é guiada pelo esse Espírito Santo. A igreja ela é guiada pela presença desse Espírito Santo para que ela possa ir em todos os cantos. Nenhum momento a igreja ela deixa de ser guiada por esse Espírito. E quando a igreja ela está direcionada, sendo conduzida pelo Espírito Santo, nós temos a plena segurança de que nós, ao percorrermos o nosso caminho como igreja, nós também somos guiados por Ele. E nós somos guiados por esse Espírito Santo que vai nos fortalecendo, nos guiando, nos protegendo, fazendo com que nós possamos sempre viver uma forma mais segura. E nós queremos que Ele esteja presente em nossa vida, principalmente no início da nossa semana, onde a nossa programação como TV Evangelizar, ela nos traz que segunda-feira é a presença do Espírito Santo em nossa vida. E Ele vai renovando e vai nos dando força para que nós possamos percorrer a nossa caminhada. Por isso eu convido para que você venha junto comigo aqui diante desta vela, para que nós possamos hoje pedir, através da nossa oração, que Deus possa derramar a sua bênção sobre cada um de nós. Mas de modo especial, ainda mais que nós hoje celebramos também Santa Isabel da Hungria, que possa olhar pelas pessoas que mais estão precisando, os necessitados, os pobres, as pessoas que estão passando por dificuldades na vida, os doentes que estão passando também por alguma enfermidade, muitos sofrendo dores, pessoas que estão abandonadas na sua doença, na sua velhice. Nós queremos pedir através da nossa oração para que o Espírito Santo dê força, que Santa Isabel da Hungria proteja também e interceda por cada um deles, mas de modo especial, que a nossa semana seja abençoada por Deus e principalmente que o Espírito Santo nos dê força para que nós possamos continuar sempre e cada vez mais a nossa evangelização. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Ó Deus Todo-Poderoso, derrama a sua bênção, a sua graça, os seus dons sobre cada um de nós, para que nós possamos ser testemunhas do seu amor a todos os cantos, até os confins do mundo. E vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Você tem agora na programação Bom Dia Evangelizar. Depois nós teremos o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Tenha um ótimo dia, esteja na bênção de Deus, fique bem, fique com Deus, fique na paz. Amém.